Isso é que se chama de paixão. A paixão é aquilo é aquele fogo consumidor, aquela coisa que faz o seu olho brilhar na presença da namorada ou do namorado. Então, a primeira coisa é entender que nos primeiros meses, quando a pessoa está apaixonada, é muito perigoso tomar decisões definitivas, porque do ponto de vista neurológico, a gente até brinca que a paixão é um estado de insanidade temporária. Como assim? É meio que uma loucura mesmo. Porque quando você está apaixonado, você não consegue enxergar racionalmente os pontos negativos do teu namorado ou da tua namorada. E isso é perigoso. Então, eu acho que, não me alongando muito, eu acho que, para a gente ter certeza que realmente isso é amor, é deixar esse relacionamento amadurecer após a fase da paixão. Porque não existe nada melhor do que você caminhar com uma pessoa por um tempo, porque por mais que na fase da paixão a gente só quer mostrar a nossa melhor face para a pessoa, mas no caminhar você começa a pegar algumas escapadas. Então, queimar etapa, tomar atalho em relacionamento é uma coisa extremamente perigosa. Então, o conselho seria: caminhe mais com essa pessoa, observe os sinais, observe olho no olho, observe como ele te trata, observe se existe conexão. Conexão não dá para explicar em palavras, conexão você sente. Sabe? Então, existe uma conexão real. Eu acho que esse é a primeira coisa. Quanto tempo mais ou menos dura esse período de paixão? Tem alguma ideia? Tem algum tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. E o pessoal que é meio apressadinho, que casa com 1 mês, pois 2 meses, 3 meses? É complicado. meses? De vez em quando eu atendo essas confusões no consultório. É sério, a pessoa conhece a pessoa, depois de 3 meses está morando junto. Olha, isso é uma receita para o desastre. É uma receita para o desastre isso. Tá? Tomar atalho, queimar etapa em relacionamento. Imagina, você vai compartilhar a sua nudez, a sua vida, a sua intimidade com uma pessoa que você mal conhece. É muito complicado, é muito perigoso, é perigoso isso. Mas essa daqui vai para a pastora Stephanie. Como ser uma... Deixa eu dar uma palhinha nessa aqui. Eu não ia fazer nenhuma pergunta para ela, né? Mas ela... É que passou aqui, ela segurou. Você viu? Eu tô passando aqui, ó, ela segurou. Você tá vendo como que é, né? Como que eu sofro? Presta atenção nos sinais, olha só. A Bíblia, ela tem um mandamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O primeiro princípio de que essa pessoa te ama e quer ter um relacionamento com você, ele vai deixar algumas coisas por você. E quando ele deixar algumas coisas por você, ele vai desejar construir uma família com você. Quando você mora na casa de seus pais, eles são a sua família. Quando você se une a uma mulher e uma mulher se une a um homem, eles são os seus parentes, e agora você vai formar a sua família. Então, um homem e uma mulher que não está disposto a fazer isso, ele não te ama. A pessoa que te ama, ela faz qualquer coisa por você. Pega essa chave aí e não larga ela. Não aceite menos que isso. Ei, mulherada, não aceite menos que isso, porque você merece que alguém deixe tudo por você. Ah, não, aí não. Aí não, Marão. Você falando aí o negócio da paixão, que no começo é paixão, tal, tudo. Por isso que ela me fez assinar um contrato. Os primeiros meses de relacionamento que eu sofro com esse contrato até hoje. Não pode isso. Eu falei, gente, não adiantava com a cabeça que eu assinei esse trem, misericórdia. Mas, quando a gente foi casar, eu expus tudo que eu não queria. Eu não quero isso. Expus uma listrinha e até hoje eu cobro porque foi consensual. Ele concordou. Conta um aí, pastor, um acordinho, só conta um. Não deixa a toalha em cima da cama. Foi acordado. Então, teve uma coisa que eu cedi, abri mão, mas o resto eu não abro mão. Eu
fiz um acordo com ele, falei, só caso se for assim, senão eu não aceito, não quero, eu tô bem sozinha, então é sobre isso. Aí ele aceitou, aceitou, e aí a gente casou. Vocês aprendem, machaiada. Aprende. Elas vão querer te pegar na hora da paixão. Ela vai fazer você prometer o mundo e o fundo. Então você ora, vigia, repreende, vai embora, pensa, depois volta com a resposta. Então tá bom, gente, vamos para a segunda pergunta dessa noite. Pastor Stephanie, é para você essa daqui que eu não posso nem perguntar para minha mulher. Misericórdia. Como ser uma esposa sábia no meio das dificuldades financeiras? Dinheiro, eu penso que é o maior vilão do casamento. Porque quando ele está presente, de fato está tudo bem. Mas quando ele começa a faltar e a gente lembra do juramento que fez no altar, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, os 3 primeiros meses vão bem. Depois você vai perceber que isso se torna um problema para ambos. Por quê? Porque você quer pagar suas contas, você quer honrar com tudo que tem que ser feito. E muitas vezes isso não tem a ver com o erro do outro. Eu acho que o problema é quando surgem as dificuldades e o casal começa a se desentender por dinheiro, é porque um culpa o outro. Ah, não tem dinheiro porque você gasta nisso. Ah, não tem dinheiro porque você administrou mal aquilo. Então, apontar o dedo na cara do outro não vai resolver nada. Ser uma esposa sábia diante dessas dificuldades é colocar o joelho no milho e pedir a Deus que as coisas mudem. Não tem outra solução. Você tem que ir para a cruz, tem que ir para Jesus, tem que pedir para que Ele traga sobre a tua casa uma solução do céu. Porque a gente tem uma tendência a sempre querer resolver problemas financeiros no nosso braço. Ah, mas eu podia fazer aquilo. Ah, mas eu podia fazer aquilo. Às vezes não é nada ilícito, mas Deus não quer aquilo para a gente. O dinheiro tem uma tendência a nos tratar profundamente. Quando ele falta, é aí que o teu coração se mostra. Então, ser uma esposa sábia nesse momento é compreender o teu marido, entender que ele não é culpado, a não ser, óbvio, por algumas situações pontuais, mas quando teu marido, tua esposa não tem culpa, não fique dizendo que ele tem culpa. Vai bater a planilha, não fica, tá faltando porque você gastou. Ele sabe que ele gastou, ela sabe que ela gastou, e vocês chegaram ali naquele momento de dificuldade. Senta, orem a Deus juntos, ore sozinha, ore a Deus juntos, depois vai bater as contas, tratem com paciência o outro, porque você gostaria que o outro te tratasse bem, né? Você não quer ser apontado, então trate o outro com sabedoria. Ainda nessa pergunta sobre dificuldades financeiras, e quando as dificuldades financeiras elas são recorrentes? Por falta de capacidade técnica, por falta de humildade, às vezes do esposo. Eu falo esposo porque geralmente o esposo sempre que toma frente essa questão. Eu defendo que no casamento, no namoro, esse é um dos pilares para quem quer se casar. Vai casar? Senta com o teu namorado, com a tua namorada e se alinhem, digam, olha, se tem um mais gastão e um mais econômico, vocês vão ter que se alinhar, porque senão vocês vão passar a vida inteira em dificuldade. Quando os problemas são recorrentes, vocês precisam, talvez, olhar aquilo que vocês estão, talvez ganhar 1.000 e gasta 2.000. É fato, gente. Matemática não engana ninguém, os números não enganam ninguém. Quem gasta mais do que tem, vai passar por dificuldade. Se um não quer abrir mão, vocês vão passar a vida inteira brigando. Vão passar a vida inteira se pegando como gato e cachorro. Então, o interessante é que uma das partes ceda e entenda que precisa ter um alinhamento, né? Alguém tem que ceder aí no meio. Eu e o Kleber, a gente já passou algumas situações financeiras, algumas mais amenas, outras mais graves, e já aconteceu de um dia a gente estar batendo planilha e eu virar para ele e dizer, mas você gastou nisso aqui. E eu não aceitar o meu erro, porque eu sabia que eu também tinha parte naquilo. Quando eu entendi que quando a gente batesse as nossas contas, a gente tinha que ter uma compreensão mútua, tudo ficou mais fácil.
né? E entender esse momento, que o outro está fragilizado, o dinheiro deixa a gente fragilizado, principalmente quando a gente tem filhos, porque a gente quer dar tudo para eles, né? A gente quer ter o nosso passeio de final de semana, a criança pede, a gente quer ter o nosso momento, então tem que ter esse alinhamento. Ah, tem que economizar? Não vamos sair. Vamos cozinhar junto, né? Vamos economizar? Apaga a luz. Kleber às vezes falava, essa casa aqui vive com tudo aceso. Eu falo, mas me deixa, tá calor. Deixa eu ligar o ar. E ficava brigando, não adianta brigar. Vamos economizar, vamos economizar. O quarto que não está utilizando o ar, deixa desligado. Sabe, a gente peca por querer sempre se justificar. Por querer sempre achar que está certo. E na verdade o outro só está querendo te ajudar. Pastor Kleber, e quando o esposo esconde da esposa quanto ganha? Eita Deus! Essa pergunta ela tinha E quando que a ser... esposa também Também. esconde do esposo quanto ganha? Porque eu já atendi casos de mulher que escondia dinheiro. Isso se chama caixa 2, né? Mas É infidelidade financeira isso aí. É infidelidade financeira. Então, assim, nós mesmos, eu sempre tive condição de empreender e tal, e a gente não tinha muitos alinhamentos financeiros, né? Então, eu pagava todas as contas, né? E tudo ficava tranquilo. Mas, além de esconder o dinheiro, existia um outro problema que é esconder problema. Né? Então, muitas vezes, nós homens, como orgulhosos que somos e com o intuito de sempre ser supridor e trazer uma sensação de conforto para a nossa família, nós muitas vezes não evidenciamos os problemas que a gente está passando dentro do nosso trabalho ou, muitas vezes, a infelicidade que você está vivendo dentro do seu trabalho. Então, você tem que entender que a sua esposa ela não é a sua inimiga, ela é sua amiga e ela tem que estar em todo momento. Né? Nós vivemos um momento de muita dificuldade. Né, o Estevão era muito novo, né? Eu falo que nós vivemos um período onde eu não tinha, nós tivemos que pedir R$300 para minha irmã emprestado para a gente pagar o nosso aluguel, né? E nesse processo era por quê? Porque eu falhava nessa área, eu não comunicava, achava super empoderado, então assim, não, eu faço, eu delego, eu mando, né? Hoje nós temos uma planilha de gestão financeira lá em casa. Né, nós temos o grupo... Seu casamento é uma empresa, então. É uma empresa. Né? Então, nós temos uma planilha financeira em casa, nós temos um grupo no WhatsApp que nós compartilhamos. Né? Então, a gestão, como eu tenho uma vida um pouco corrida no dia a dia, eu pego o dinheiro, transfiro para a conta dela e ela faz todos os pagamentos, me manda os recibos que está pago, que não está pago. Né? Então, a gente faz uma gestão porque realmente, né, o dinheiro ele tem que ser administrado e o dinheiro ele tem que ser seu escravo, não você é escravo dele. Né? Então, isso é uma parte muito importante, muito sensível, que entenda, a questão financeira não atinge só você, homem, atinge toda a sua família, todos os que estão à volta sofrem, né? E também são abençoados. Então, um compartilhamento daquilo que é bênção e daquilo que é problema também, a sua família tem que estar a par. Está passando dificuldade? Senta com a sua esposa, coloca seus filhos a par, né? Esses dias, o Arthur, ele está numa fase assim, que tudo que ele vai no mercado, ele quer comprar e vai jogando no carrinho, né? Eu falei assim, ó... Igual a Sharon. Eu falei assim, ó, você não vai comprar nada que hoje não é dia de gastar. O pai está com pouco dinheiro hoje. Mas, pai, como que você vai comprar as coisas se você está com pouco dinheiro? Daí eu falei, porque o pai tem dinheiro para comprar as coisas. Mas você vai passar no crédito ou no débito, pai? Aí eu falei assim, não, o pai está com dinheiro, mas é porque o pai tem que pagar as contas da empresa esse mês, essa semana, e tem um cliente aí que não pagou o pai ainda. Ele olhou para mim e falou assim, que safado esse cliente. Então, você deixar os seus filhos bem orientados também vai diminuir. E assim, gente, está passando dificuldade? Fazer uma pipoca, assistir um filme em casa é super gostoso. Cria o ambiente, cria o clima. Independente da condição, você tem que ter prazer em todos os momentos. Ótimo, ótimo. Pastor, poderia fazer só um registro? Faça o registro. Eu fiz questão, amados, Vamos de ganhar estar hoje... tempo aqui, vamos ganhar tempo antes de fazer a pergunta. Eu faço questão de estar hoje aqui, porque a última vez eu fui muito prejudicado com uma história do chicotinho.
que eu não estava presente e me prejudicou demais. É só esse registro, pastor. Virou meme, né? Virou meme. Virou uma figurinha dela aí. Quem recebeu a figurinha dela aí? Sexo é bom e é de graça. Olha só. Vai falar de sexo, é claro, casamento tem o quê, crente? Você casou pra quê? Eu só casei pra isso. Tava tão bem sozinho. Brincadeira, meu amor. Pastora Maida. Sobre o sexo. Eita Deus. Até onde é permitido quando nós somos cristãos? Eita Deus. Vou até tomar água. Ele é permitido até onde não fere um ao outro, aonde não fere a integridade um do outro e aonde não fere a santidade de Deus. A palavra do Senhor fala de um leito aonde não tem mácula. Mácula fala de mancha, de sujeira. Se até onde você quer chegar traz sujeira para o seu leito, traz mácula, traz mancha, então isso não será agradável a Deus, isso não edificará a sua vida. Então, os dois precisam estar de comum acordo, mas também precisa estar de acordo com a palavra de Deus, para que não haja mácula, para que não haja mancha no seu leito. Porque quando um dos cônjuges traz mácula para o leito, ele abre um precedente, ele abre uma porta, ou melhor dizendo, um portal, para que o espírito do adultério entre dentro da sua casa. Existem pessoas que trazem o espírito de adultério para dentro da casa através da pornografia, porque tudo que ele vê na pornografia quer praticar em casa, e aí traz para dentro da casa o espírito da pornografia. Olha só, quando uma pessoa traz para dentro da sua casa o espírito da pornografia, juntamente vem com ele o espírito do adultério, ele está dando ao seu cônjuge, no mundo espiritual, a legalidade para entrar nesse mundo impuro, nesse mundo imundo. Então olha só, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a pornografia, ela vai aumentando de nível. O ser humano, ele vai aumentando de nível. Ele experimentou um prazer aqui, aí ele quer experimentar outro prazer ali, aí ele quer experimentar, fica insaciável. E a pornografia, ela é uma vitrine terrível, que mostra coisas que na vida real não é real. É fake news, é real só ali na encenação. Então nós precisamos ter muito cuidado e não deixar que o nosso leito tenha mácula, que haja santidade. Deus criou o sexo, o desejo, os hormônios do homem, da mulher, em santidade. Cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. E o Senhor quer que os dois coabitem. Por isso que a Bíblia diz assim, homens, coabitai com sabedoria com a sua esposa. Para quê? Para que as suas orações não sejam impedidas. Coabitar é sexo. Então, faça sexo com a sua esposa com sabedoria. Por quê? Porque se não houver sabedoria na forma de você coabitar com a sua esposa, as suas orações as suas orações serão impedidas. Quando se fala de sabedoria, isso fala também da realização mútua. Um dia desses eu vi até um meme de um cara que falou assim, olha como é que estava o meme. Ele pega na mulher e fala bem assim, nós acabamos de ter uma transa maravilhosa de 3 minutos. Aí ela olha para ele e ele fala assim, ela não se satisfez, problema dela, cada um teve o mesmo tanto de tempo para se satisfazer. Se ela não se satisfez, problema dela, 3 minutos deu para mim, se não deu para ela. Você está entendendo? Então, isso é uma desonra para a mulher. O homem que faz isso, ele está desonrando a sua esposa. E um homem que coabita com a sua esposa em desonra,
certamente não agradará a Deus. E entra nesse versículo: coabitai com sabedoria, porque senão as suas orações não serão atendidas. O homem acha certo se satisfazer e não satisfazer a sua esposa? Você já parou para pensar quão egoísta, quão jumento você está sendo? É por isso que ele não gosta de perguntar as coisas para mim. É porque um cara desse, irmão, pelo amor de Deus, assim, a gente tem que levar ele para um tratamento, assim, lá no Hamas. Leva ele lá para o grupo, dá um salve nele. Então, olha só. E eu falo mais. Se você queria se satisfazer sozinho, porque você casou, você já tinha sua mão. Gente, vocês concordam? Eu queria satisfazer sozinho, não, para que você casou, só para acabar com a vida dessa mulher. Você já tem uma mão, duas mãos. Aliás, nem conseguiu acabar com a vida dela, né? Então, olha só, gente, isso é muito sério, porque se você é uma pessoa egoísta, que faz isso com a sua esposa, você está desonrando ela e levando desonra para dentro da tua casa. Isso não vai ser bom para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, e todas as outras áreas serão afetadas. Amém? Falei demais? Já aproveitando que você está inspirado aí, o que faz uma mulher não sentir prazer em ter uma relação sexual com seu marido? Muitas coisas. Dentre elas, a falta de carinho. Deixa eu anotar aqui. A forma com que a mulher é tratada conta muito. Conta muito. A forma com que se fala com uma mulher vai gerar nela o desejo de estar contigo ou não. Então, a forma com que se trata uma mulher é uma das chaves. Porque uma mulher que recebe carinho, uma mulher que recebe amor, dificilmente ela não desejará o seu marido. Dificilmente. A outra é a falta de preliminares. Nenhuma mulher que trabalha o dia inteiro, olha só, nenhuma mulher que trabalha o dia inteiro, nem que seja só cuidando de filho, porque já é um trabalho terrível, ela tem desejo de noite, se deitar com seu marido, assim, a toinha, não, hoje eu estou querendo. Não, não quer. A mulher está cansada. É a mulher que trabalha de noite. A mulher está Porque indisposta. tem o caso da Flaviana do Douglas ali, que trabalha à noite. Aí, menina, aí é só na testosterona. Então, olha só, a mulher ela já não vai ter esse desejo, porque é as preocupações do dia a dia, são as muitas circunstâncias. Aí não tem nenhuma preliminar. Aí o cara já quer chegar chegando. Eu tenho certeza que 90% das mulheres, quando o cara já chega querendo tocar nela, ela já segura as mamas. Sim ou não, gente? Fala sério. Por quê? Porque você não está preparada para aquele momento. Você tem que ser preparada, através do que você ouve, né? Através da pessoa demonstrar que realmente ela quer um momento de prazer a dois e não um momento de prazer sozinho. Então, tem tudo isso. Então, homens, vamos tratar com carinho essas mulheres. Se vocês tratar elas com carinho, elas não vão te negar nada. Vai ser uma bênção. Amém? E as preliminares. Chega de bater nos homens, misericórdia. Pastor Otemar. Eu vim para isso. Eu vou complementar rapidão. E uma coisa assim que, digamos assim, agrava mais esse problema com relação específico à mulher, é que a mulher teve abuso sexual na infância. Se a ideia que havia de sexo na casa dessa mulher era porque assim, existem famílias que o sexo é uma coisa suja, que o sexo se a mulher tiver relação antes do casamento, ela se torna uma prostituta. Então, assim, existe muita coisa pesada, muita coisa em cima da mulher que cria crenças, paradigmas que associam o sexo a coisa ruim, a coisa negativa.
E quando essa mulher se casa, então vai ser difícil para essa mulher ter orgasmo se isso não for trabalhado. E isso é um assunto espinhoso que as pessoas elas não gostam de, não é que elas não gostam, é complicado você expor isso, entendeu? Tem mulheres que, eu conheço esse consultório, tem mulheres que nunca tiveram orgasmo, são casadas há 10, 15, 20 anos e nunca tiveram orgasmo, nunca, e o marido não sabe. Por quê? Porque ela finge o orgasmo e porque ela nunca falou para o marido que ela nunca tem. Então, assim, o sexo para ela é uma obrigação. Ela deita lá, deixa o cara se satisfazer e pronto. E é como se fosse lavar a louça do jantar. Então, assim, hoje existe muito tratamento, muita coisa que pode ser feito. Se você tem esse problema, se você identifica, olha, não fique calada. Primeira coisa é contar para o esposo. E depois procurar juntos tratamento. Entendeu? Porque, olha, o sexo é uma bênção de Deus. O orgasmo é uma bênção de Deus. Tá? Então, quando existe alguma coisa, se você não consegue, entenda que isso não é normal. Isso não é para ser assim. Isso é uma disfunção. Então, precisa de ser resolvido. Essa pergunta aqui é para você. Quando um casal se casa, é justo passar datas comemorativas com a mãe e deixar a esposa ou o esposo de lado? Vamos diminuir um pouco o negócio de sexo, né? Aqui fizeram uma pergunta aqui e a pergunta foi essa. Quando o casal se casa, é justo passar datas comemorativas com parentes, né? Com mãe, pai. Mãe é porque está na pergunta aqui, mas parentes e deixar a esposa? E o que pode levar a acontecer algo... Porque não é uma pergunta tão simples de se responder. Ela é muito complexa. Eu não entendi. Ele deixa a esposa e vai sozinho? Ele deixa a esposa, por exemplo, no Natal. Ele deixa a esposa sozinha em casa e vai passar o Natal com a mãe. Tem condição, né? Aí ele está querendo um chute no traseiro. Né? Não é possível. É muito... esse negócio de... Eu acho que a gente também vê isso muito em consultório, infelizmente. A pessoa, o marido que casa, continua com a cabeça de solteiro. Isso impacta na questão financeira também. Então o cara casa e ele quer comprar uma roda nova para o carro dele, ele quer botar um som no carro dele. Então, assim, ele não entende que ele não é mais solteiro, ele é casado. E aí entra nessa questão aí. Sabe? Quando você casa, você forma uma nova família. Então, essas questões da mãe, do pai, isso tem que ser muito bem combinado com a esposa, para não dar problema. Entendeu? E não pode ser uma coisa assim, uma coisa rotineira, porque tem a sogra e tem a mãe do rapaz e tem a mãe. Ah, não, todo Natal nós vamos passar na casa da minha mãe. Não, peraí, vamos combinar. Eu acho que tudo deve ser o quê? Combinado. Que é combinado, não é caro. Mas se existe essa tendência do cara ficar indo e deixar ela sozinha, aí não tem nem condição, né? Isso aí está totalmente fora da casinha. Cortou o cordão umbilical, né? Isso aqui. Pastor Stephanie, até que ponto sentir ciúmes é saudável? Eita, eu pesquisei sobre isso hoje. De verdade, porque eu tenho a sensação de que o ciúme, ele dói. Ele dói muito. Eu sou prova de ciúme, já fui muito ciumenta, a ponto do Kleber chegar em casa e o banco tá um pouquinho mexido, eu sabia que tinha alguém que sentou lá, e quando ele chegou, eram umas 10 e pouco, eu vou terminar, você vai poder falar. Deixa que agora é minha vez. Depois eu conto. Ele chegou do trabalho, era umas 10h30, 11h, eu lá esperando ele, toda feliz, né, esposa que espera, e o Estevão era pequenininho, neném. E a gente tinha um carro, qual que era? Prêmio, né? Eu vou falar minha versão depois. Era um carro bem antiguinho, a gente abria ele com chave de fenda, era top. E eu sabia que alguém tinha, porque era 10 horas da noite, ele deu carona para alguém que saiu da empresa, era um lugar escuro,
E aí a pessoa falou, você pode me dar uma carona? E ele, né, na maior boa vontade, não, posso, claro, deu a carona. Quando ele chegou em casa, o banco estava mexido 3 milímetros, e eu falei para ele, qual foi a vagabunda que sentou aqui? Foi. E ele não mentiu, ele falou assim, amor, estava tarde e eu dei carona para uma colega de trabalho. Eu conheci essa colega. Eu falei, é mesmo? Você deu? Ele não mentiu. Quando ela conheceu, ela falou, é vagabunda. E aí ele falou, não, realmente eu dei carona. Pois ele entrou no quarto, eu comecei a pegar todas as roupas do guarda-roupa e ele com o Estevão no colo e eu joguei as roupas dele no chão. Falei, você vai embora de casa hoje. Aí ele falou assim, não vou não. Falei, você vai. Só que o meu ciúme chegou a tal ponto de eu ir pra cima dele. E eu agredi ele. Agrediu. E Agrediu. foi feio. Tenho marcas até hoje. Mas ele me falou, é a primeira e última vez que você coloca a mão em mim. Porque agressão, gente, não é só de homem pra mulher, não. Lei João da Penha. É da mulher pro homem. Tem mulher que é ruim. Eu era ruim mesmo. Coração duro, difícil. E aí, eu tive que tratar isso com o tempo. Mas... Fala o que aconteceu, que você foi pra casa da sua mãe. Fala o que aconteceu. a parte que eu errei, eu não conto. Aí ela foi pra casa da mãe dela. Com o prêmio. Isso era 00:30 e pouco já. Porque brigou, eu falei, eu não vou sair, não tô errado. Né? Vou dormir que eu tô cansado, amanhã tem que trabalhar. Aí foi pra casa da mãe dela. O que aconteceu? A mãe dela mandou ela de volta pra casa. Mãe, sentou uma mulher no carro e ele falou que ela sentou. Pois é, ele confessou. Mãe, eu quero ficar aqui com você. Volta pra casa porque ele é um bom homem. Falei, Eu falei, nem tua mãe te quer. não aceitou devolução, não. Eu tive que voltar para casa e tive que pedir perdão, coisa que era muito difícil para mim. Mas o ciúme, ele tem um pouquinho, né? No casal sempre vai existir o ciúme saudável, que é aquela coisa de proteção. A mulher sabe quando tem uma mulher que chega perto do marido dela com más intenções, ela só vai dar uma dica: não fala mais com ela. Se ele falar com ela de novo, vai ter problema. Agora, quando esse ciúme ultrapassa o ponto de brigas, xingamentos, agressões, quando a pessoa ela começa a te podar, olha, esse tipo de roupa você não vai usar, você não vai falar com tal pessoa. Pensa, gente, meu marido, ele é um homem que ele precisava conversar com todo tipo de gente, ele tinha que almoçar com todo tipo de gente, ele tinha que estar em todos esses ambientes. Para mim era difícil, mas era algo do trabalho dele. Né? Como é que eu vou ficar em cima dele? E outra, eu penso que cada um tem que se cuidar. Tem coisa que eu não tenho que dizer, você não vai fazer. Ele sabe com quem ele tem que falar, ele sabe com quem ele não tem que estar, ele sabe quando a pessoa tem más intenções, então ele tem que saber o limite. E eu tenho que saber os meus limites também, porque a gente sabe quando tem pessoas com más intenções. Mas não deixar ultrapassar esse limite respeitável. O ciúme, ele é hiper prejudicial, ele pode afetar as pessoas num nível assim que a gente nem imagina, ao ponto de aprisionamento. E essa vai para você. Tem chance de defesa, tá? Você estava errado. Até quando? Até quando? Ixi, tá difícil essa pergunta aqui. É hebraico. Deixa eu reformular aqui do meu jeito. Até que ponto é saudável lutar pelo meu casamento? Já perdi a admiração pelo meu cônjuge e não tenho um desejo sexual por ele. Precisamos, lógico, saber do motivo, é claro, mas assim de uma maneira geral, até que ponto vale a pena lutar pelo casamento? Bom, é uma pergunta complexa também, porque ela é casa a casa e cada um tem um processo. Mas assim, mudança é transformação. Mudança é atitude. Existe um padrão mínimo de convivência que você precisa ter, né, dentro de um casamento. E abandono, hoje ainda nós estávamos falando, né, que tem muitas pessoas abandonadas dentro de casa.
Abandono não é só quando você deixa sua casa ou quando seu cônjuge deixou sua casa. Tem muitas mulheres e muitos homens também abandonados dentro de casa. Então, a gente sempre luta em prol do casamento, né? Mas quando tem traição e abandono, não tem como você ter a convivência a dois, né? Então, é um investimento. Claro que assim, isso depois de um tempo de tentativas e de alternativas de você refazer o seu casamento, né? Eu sempre creio na transformação, mas quando um não quer, dois não podem conviver. Então esse é o limite. Se você já lutou pelo seu casamento, você está orando a Deus, mas essa pessoa não tem nenhum tipo de transformação, aí a gente tem que, você, no caso, preservar a vida, né, e a continuidade dela. Mulheres agredidas, homens que chegam bêbado, né? Então, nós mesmos vivemos num lar onde meu pai chegava bêbado, mas nós entendíamos que tinha uma questão espiritual por trás. E houve libertação e ele viveu uma vida depois feliz com a minha mãe. Então, tem que analisar caso a caso, não existe um modelo, não existe um padrão. Aí é onde que faz todo o sentido você buscar ajuda, né, através de terapia, que é a parte médica, através da parte espiritual, nós aqui como pastores estamos à disposição. Eu acho importante dizer também que a rotina ela consome, né, o casal como um todo. E quando você estiver passando por um momento que você perdeu a admiração, é se lembrar quais foram os pontos que te fizeram se encantar pelo outro. Eu tenho uma amiga e um dia ela veio conversar comigo. Eu não sinto mais admiração pelo meu marido, tenho dificuldade. Eu falei, faz uma lista de todos os pontos que você admira nele. Você vai perceber que tem muito mais qualidade do que defeito. Então, voltar lá no tempo de namoro, no tempo da paquera. Eu gostava disso. Isso é uma forma de você se lembrar e talvez reacender novamente essa chama da paixão. E o amor, porque o amor não é um sentimento, eu não sinto amor, né? Eu ajo em amor. E assim, só completando rapidinho, nós mudamos, né? Nós temos 13 anos de casado. Eu sou uma outra pessoa, né? Até em tamanho, eu casei com 75 quilos, estou com 112. Normal. Então, nosso corpo muda, tudo muda, mas como é que você preserva a admiração? Porque todo dia você está amando e se apaixonando novamente. Esse é o segredo. Também às vezes pode acontecer da pessoa ter um problema hormonal, né, Dorotemar, né? E isso pode ser corrigido, pode ser regulado, pode ser, né, para tudo há um jeitinho brasileiro, né, da gente se resolver. Pastora Maida. Na sua opinião, você acha que uma pessoa pode mudar pela outra? Se ela amar, ela muda. Se ela amar, como eu disse agora há pouco, ela faz qualquer coisa pela pessoa que ela ama. Então, a pessoa, quando ela ama, ela muda, ela renuncia, ela deixa muitas coisas para trás. Então, se ela te ama, ela muda. Então, se ela não te ama, você será a segunda opção. Se ela te amar, você será a primeira e por você ela muda. É raro, mas acontece. Admirei dessa resposta, mas bom. Pastor Otemar, dê um conselho para quem está querendo casar. Qual que seria o seu conselho? Se você pudesse dar um conselho de ouro para alguém que deseja casar, quais são os pontos principais que você falaria, as coisas principais que você falaria, os melhores conselhos que se poderiam dar para dois jovens que querem se casar? Já falei um pouquinho. A primeira coisa é não ter pressa. E segunda coisa, isso que eu vou falar, infelizmente, é só com um pouco de caminhada. Você tem que conhecer a pessoa, como a pessoa trata os pais, como a pessoa trata o garçom, como a pessoa trata o empregado, o colega de trabalho.
como a pessoa te trata, quais foram os relacionamentos anteriores? Acabaram por qual motivo? Ele já teve ex-esposa, ex-esposo? Por que acabou? O que aconteceu? Tá? Qual foi? Como é que ele lida com o dinheiro? Como é que ele lida com a fé? É a mesma fé da sua? A gente sabe, a gente é cristão, a gente sabe que a gente se casar com pessoas não cristãs, isso aí é complicado, é julgo desigual, isso aí é uma coisa que, teoricamente, não era para nem começar a namorar uma pessoa que não é cristã. Entendeu? Ah, mas eu vou orar, ele vai se converter. Olha, é uma aposta, é um tiro no escuro. Né? Então, assim, são coisas que se a gente tivesse... E outra coisa, é sempre começar explicitar expectativas. Como assim? O que é casamento para você? O que um casamento deve ter para funcionar bem? O que é dinheiro para você? O que é família para você? Infelizmente, a gente não tem essas conversas, né? Assim, não coloca as coisas na mesa. O que é sexo para você? Como é que você se sente amor? Como é que você se sente amado, amada? Porque a gente sabe que existem várias linguagens de amor. Então, infelizmente, assim, é muito louco isso. As coisas mais importantes da nossa vida, a gente não faz faculdade para aprender. Relacionamento é mexer com dinheiro e mexer com filho. A gente acha que sabe essas coisas. E a gente não sabe. E a gente vai tentando, acha que sabe, a gente tenta buscar as coisas que a gente aprendeu na nossa casa e acaba dando muito problema. Basicamente seriam esses. Ou seja, não case. Brincadeira, gente. Casamento é a melhor coisa do mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre recebo pedidos de oração da seguinte forma: pastora, ora para ver se aquela pessoa é de Deus. Se você tem dúvida, já não é de Deus. Porque quando eu fui casar com meu esposo, eu não tinha dúvida. Não saí pedindo oração nem confirmação para ninguém. Por quê? Porque a convivência, para quem não sabe, ele era o meu melhor amigo. Então ele sabia quase tudo sobre mim e eu sabia quase tudo sobre ele. Para começar, ele era meu melhor amigo. Depois, eu fui vendo nele algo que eu não encontraria em mais ninguém. Isso é verdade. E eu não tive dúvidas. Até porque, eu sempre falo e vou repetir, Deus não arruma ninguém para ninguém. Quando você vai assim, ai pastor, eu quero uma confirmação, você quer alguém para pôr a culpa quando algo der errado, isso sim. Foi a pastora que disse que era de Deus, foi o pastor que disse. Quando você sai em busca de confirmação, você quer alguém para pôr a culpa quando algo der errado. Então, quando você vai se relacionar com alguém, você já sabe. Você já sabe quem é essa pessoa. É só pôr na balança qualidades e defeitos. Aí você olha as qualidades, glória a Deus. Tem esses defeitos, eu consigo suportar. Pronto, vamos casar. Mas se a pessoa tem aquele defeito, ela não consegue suportar, filho, vai ter problema, porque é como o pastor Altemar acabou de dizer. Casar com uma pessoa pensando que ela vai mudar depois é um tiro no escuro, você não sabe se vai acertar. Então, você tem que olhar agora. Isso tem que estar claro para você agora. Quem é essa pessoa tem que estar claro agora. Hello? Já me deu a oportunidade para orar? Então vamos orar. Eu quero abençoar os casados. Eu quero abençoar os solteiros para que possam casar. Quero declarar o favor de Deus sobre a vida de vocês, sobre o lar de vocês. O casamento é uma bênção de Deus, é um presente do Senhor para nós. Foi o próprio Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Então Deus fez um para ajudar o outro, um para completar o outro. E nós precisamos estar nesta conexão de ajudar. Eu me deparo com muitas pessoas que, mais mulheres, né? Eu atendo mulher, pastor Giovanni atende os homens porque é o certo.
E quando eu posso falar das mulheres, porque eu atendo as mulheres, então eu sempre vou falar das mulheres. Então, quando eu atendo as mulheres, na sua grande maioria, eu vejo mulheres que estão ali lutando para o casamento dar certo. Dificilmente uma mulher quer se separar, sabia disso? As mulheres, na sua grande maioria, elas estão ali lutando para dar certo. E quando os dois querem que dê certo, dá certo, irmãos. Quando os dois querem viver junto, dá certo. Quando os dois estão alinhados no mesmo propósito, dá certo. Quando os dois querem construir uma família, dá certo, irmãos. Só não dá certo quando um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. Um quer ser uma só carne com o outro, mas tem gente que não quer ser uma só carne, quer ser solteiro. Casou para legalizar a transa, mas quer ser solteiro. Teve uma época aqui que a gente fez mais de 30 casamentos coletivos de uma só vez. A igreja pagou esses casamentos para todo mundo. Foi mais de 30 casamentos. E antes de casar eu fiz questão de trazer eles na igreja e ministrar para eles. Gente, não case só para legalizar a transa, porque desejo dá e passa. Passa rapidão. E casamento precisa durar. Precisa durar. Então eu gostaria que você que está com problema no seu casamento agora, você que está passando por um problema difícil dentro do seu lar, não está tendo concordância, não está tendo paz, não está tendo amor, eu gostaria que você orasse comigo agora, fechasse os seus olhos. Não vou te expor aqui, pedir para você fazer nada de diferente. Eu só quero que todos vocês fechem os seus olhos, mas os que estão com problemas matrimoniais, fechem os seus olhos e clama a Deus comigo agora, para que o Senhor Deus entre no teu casamento, trazendo um alinhamento, para que vocês dois estejam alinhados. Eu sei que tem mulheres aqui guerreiras, que conseguiu trazer seu marido no culto hoje, aleluia. Você é uma guerreira, mulher. Tenho certeza que teve mulher que orou para que o esposo estivesse aqui hoje. Você é uma guerreira. Você está lutando pelo seu lar, você está lutando pela sua casa, você está lutando pela sua família. O Senhor Deus está vendo isso. Eu sei que tem pessoas aqui lutando para dar certo. Eu já atendi tantas mulheres que, chorando no gabinete pastoral, dizia: pastor, eu não casei para separar. Ninguém casa pensando em separar, irmão. Ninguém casa dizendo: vou ficar ali uns 2, 3 anos, depois vou separar. Não, são acidentes que acontecem no percurso da nossa vida. São acidentes. E nós precisamos estar pronto na estrada da vida, para romper, para vencer qualquer adversidade que vier diante de nós. Se você que está aqui nessa noite já passou por um divórcio como eu, levante a sua cabeça e aproveita a nova chance que o Senhor está te dando. Aproveita a nova oportunidade que Deus está te dando hoje. Você merece ser feliz, você deve ser feliz. O Senhor, o mesmo Deus que perdoa o assassino, o adúltero, o prostituto, o mesmo Deus que perdoa o viciado, é o mesmo Deus que perdoa o divorciado. Então, se permita ter uma nova oportunidade, ter uma nova chance na vida. E o Senhor Deus está aqui nessa noite para tocar em vidas e restaurar tudo que foi quebrado, tudo que foi destruído em ti. Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesta noite representando a maior das instituições que o Senhor estabeleceu na terra, que é a família. Nós representamos essa instituição, Pai, clamando em o nome de Jesus Cristo para que vidas nessa noite tenham um encontro com a restauração.
para que vidas nessa noite tenham um encontro com o poder do Senhor, para que vidas nessa noite, ó Pai, veja quão real é o teu poder quando nós clamamos, quando nós te invocamos. Por isso, ó Jesus, eu invoco o teu nome sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que está lutando para fazer dar certo, essa pessoa, Senhor, que tem renunciado, meu Deus, às suas próprias vontades, essa pessoa que tem feito renúncias, Senhor, meu Deus, até daquilo que ela gostaria de falar, até daquilo que ela gostaria de decidir, Senhor, para que ela pudesse, Senhor, ver a vitória dentro do teu lar. Por isso nós clamamos ao Senhor agora, meu Deus, e pedimos em nome de Jesus, ouça a oração desse homem, ouça a oração dessa mulher. Meu Deus, esse casal não se casou com o intuito de separar, eles não casaram, Senhor, com esse projeto de separação, eles desejam viver juntos até que a morte os separe. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, declarando, Senhor, amor, aonde, Senhor, já não há mais admiração, aonde já não há mais afeto, meu Deus, casais, meu Deus, que não se beijam mais, casais, Senhor, que não tem, Senhor, um momento de intimidade prazeroso, casais, Senhor, meu Deus, que já não falam a mesma língua, eles não se concordam naquilo, meu Deus, que acredita, naquilo que falam, naquilo que vivem, mas eu oro ao Senhor Jesus e peço agora, Jesus, entra dentro desse casamento, entra nesse casamento agora, Jesus, e tira agora, meu Pai, toda rivalidade, toda discordância, vai tirando, Senhor Jesus, tira agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Toca nesse coração ferido, eu vejo corações feridos por palavras ditas, no momento da raiva, no momento em que a ira estava solta, mulheres e homens com corações feridos aqui nessa noite. Peça para o Senhor Jesus te curar, peça para o Senhor Jesus tocar aí agora onde está essa ferida, aquela palavra que você nunca esqueceu, aquela palavra que seu cônjuge falou, e você lembra até hoje, faz tantos anos que aquela palavra foi falada, mas você se lembra porque aquela palavra te humilhou, aquela palavra te machucou, e você está até hoje com essa palavra latente, e de repente no momento de uma briga, de uma discussão, você se lembra dessa palavra como se fosse naquele momento. O Senhor Jesus é poderoso para curar agora. Oh, meu Senhor Jesus, toca agora. Eu declaro agora, meu Deus, esse casamento restituído, meu Deus, o coração dessa pessoa, Senhor, disposto a amar de novo, o coração dessa pessoa pronto, Senhor, para amar de novo, Senhor, pronto para perdoar, pronto, meu Deus, para restabelecer, meu Pai, a comunhão quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Por mais que eu fujo da libertação, a libertação me persegue. Eu vou orar por pessoas aqui. Olha só, eu vou orar por pessoas aqui que estão amarradas por obra de feitiçaria. Eu vou orar por pessoas aqui que teve relacionamentos anteriores, e nesses relacionamentos anteriores foram feitas juras de amor, e essas juras de amor não foram desfeitas, elas ainda continuam latentes no mundo espiritual. Pessoas que fizeram